Olá, caros ouvintes, sejam tão bem-vindos a este resumo deste dia 3 de novembro, em que andei aqui pela cidade de Washington justamente a perguntar e a verificar as coisas como estavam, as pulsações das pessoas e também aquilo que estavam, os ânimos na rua. Enfim, quem pôde ver as stories viu muito bem aquilo que estava a acontecer, portanto, houve vários momentos de partilha, portanto, se não segues as stories, enfim, começa a seguir porque a todo o instante vai acontecer alguma coisa e eu vou estar a publicar um story, chamar a atenção para alguma coisa e, portanto, isso aí é importante para vocês também de irem acompanhando esta mesma eleição. Ora, esta eleição é uma eleição que está a ser seguida por todos os americanos, obviamente, mas pelo mundo inteiro. Mais do que isso, é uma questão de expectativa, é uma questão de xadrez, de perceber, ao fim e ao cabo, quem é que vai ocupar a Casa Branca. Donald Trump ou Kamala Harris. As opiniões dividem-se muito e existe muito eleitorado que eu tenho estado a encontrar que diz sobretudo que os dois são muito maus, eu não sei honestamente quem é que eu vou escolher, pessoalmente nem vou sair de casa para escolher, mas a questão é que temos uma avalanche de pessoas registadas, portanto aquilo que tem estado a acontecer tem sido um grande número de pessoas a quererem votar antecipadamente, o early vote, e portanto isso é algo que também dá perspectivas de que vamos ter uma vez mais, à semelhança daquilo que foi em 2016, aquilo que foi também a eleição de 2020, vamos ter uma grande afluência às urnas em que as pessoas vão depositar o seu voto. E obviamente que cada vez mais que temos pessoas a votarem, isso faz com que tenhamos um voto, tenhamos um resultado mais esclarecido. E isso aí é sempre bom para todos nós, porque quanto mais votarem, mais esclarecidas as pessoas estão, pelo menos, a dar a sua opinião. Vamos então aqui por partes. Aquilo que tem acontecido do lado de Kamala Harris é que esperam que ela consiga estar mais liberta para fazer a sua própria política e não esperam muitos que haja uma política de continuidade de Joe Biden, ou seja, acham que aquilo que vai acontecer agora vai ser uma presidência à Kamala Harris e não uma continuidade de Joe Biden. Por outro lado, aquilo que vai apontando para o lado do lado de Donald Trump é que a idade poderá vir a pesar, ou seja, há aqui algum eleitorado que tem manifestado alguma preocupação com a idade e sobretudo de termos um Joe Biden parte 2, ou seja, vermos Donald Trump a repetir eventos como Joe Biden teve, portanto, enfim, cair de escadas, perder a consciência de onde é que está, portanto, a dizer palavras que não se percebem. Enfim, há todo um grande medo de voltarmos a ter a liderança dos Estados Unidos entregues a alguém que não está nas suas plenas capacidades intelectuais. Vale o que vale, portanto, os candidatos são estes que nós temos, portanto, não podemos inventar outros e, portanto, há que jogar com estes. Portanto, de outra forma, não se pode trabalhar e, portanto, as coisas são mesmo assim. Outra coisa que tem sido interessante aqui também de perceber é que existe uma clara divisão no eleitorado afro-americano em que os argumentos contradizem-se. Se por um lado esperam que haja um maior olhar para esta comunidade, há uns que fazem saltar à memória aquilo que foram os anos com Barack Obama e, portanto, que não foi possível e muitos achavam que iam ter outras regalias, que iam ter um outro olhar por parte da Casa Branca e não o tiveram. Enfim, são questão de expectativas e este é muitas vezes o problema político. Às vezes não é o candidato, às vezes não é a candidatura, é sim as próprias expectativas que as pessoas, que os eleitores têm para o determinado candidato e depois aquele candidato, por culpa própria ou não, porque aqui as expectativas são cada um de nós, esse candidato falha as expectativas e, portanto, há quase uma vingança no voto. O certo é que, dos dois lados, aquilo que eu tenho notado é que a principal razão, porque quando eu lhes pergunto qual é o motivo para que queres votar no candidato Donald Trump ou no candidato Kamala Harris, aquilo que dizem é, como primeira opção sempre, é que vão votar na Kamala porque não gostam do Trump ou vão votar no Trump porque não gostam da Kamala. Enfim, parece-me um pouco curto a política ter chegado a este patamar de vamos votar neste ou naquele apenas porque gosto ou não gosto. Isto para mim não é política, porque para mim política é nós debatermos ideias, não é debatermos personalidades. Há aqui um tópico também interessante que hoje foi levantado justamente
na igreja em que eu estive. Depois da missa houve um momento também de confraternização dentro da própria igreja, e portanto aí permitiu-me também estar a falar com muita gente de muitas faixas etárias e de visões políticas muito diferentes. Encontrei inclusive libertários, e portanto que tivemos um bom pedaço de tempo a falar sobre Javier Milei na Argentina. E uma das coisas que foi trazida e que nunca tinha ouvido, pelo menos nestes moldes, era o facto de terem medo que Donald Trump pudesse se auto-excluir, portanto, dar imunidade a ele próprio e a todos aqueles que o apoiaram sobre os crimes cometidos no 6 de janeiro, portanto, a invasão ao Capitólio. Portanto, há aqui uma questão, e depois a questão é que as pessoas, por acaso, fundamentaram bastante bem as suas opiniões, e é isso que eu gosto, é dar as opiniões e o porquê. Que disseram uma coisa muito curiosa, que é, nós não vimos Joe Biden a ilibar o filho dele a propósito dos vários casos, ou seja, Joe Biden podia ter feito o ilibamento, portanto, dar a imunidade ao seu filho, porque o Presidente da República pode fazê-lo, e não o fez. E, portanto, há aqui a grande questão para saber se Donald Trump fará a mesma coisa com os seus e com os restantes. Portanto, daqui para a frente vão ser estas as questões a serem colocadas. Hoje a Casa Branca estava a ser barricada, portanto, para proteção, também porque não sabe o que é que vai acontecer, portanto o clima está mesmo assim, portanto, tanto pode haver desacatos como pode não haver, pode haver uma repetição dos 6 de janeiro, pode não haver, enfim, mas prevenir é melhor do que remediar, e portanto é isso que nós temos que entender e olhar para aquilo que vai acontecendo nesta louca política americana, não é? E portanto é isso. Tem sido um gosto imenso estar aqui, estar a viver de perto esta realidade, estar a viver de perto as pessoas estarem também a comunicar, e tem sido relativamente fácil falar com as pessoas. Obviamente que gravar já é outra história, mas o facto de poder partilhar, o poder debater, o questionar, para mim já é um grande passo, e já é muito enriquecedor para justamente vos poder fazer aqui este balanço do dia 3 de novembro, e dizer-vos como é que estão as coisas neste momento. No que toca às sondagens, continua um empate técnico, portanto de 48-49, 48 para Donald Trump, 49 para Kamala Harris. A questão é que Pensilvânia continua a ser o estado que Donald Trump precisa e continuam a estar empatados, portanto nos aparece no agregador do New York Times é como even, e aquilo que acontece também é que na North Carolina o Donald Trump perdeu o seu fulgor, isto é, estava com uma margem mínima de 1%, isto normalmente não é nada que permita relaxar, mas baixou de mais 1% para menos de 1%. Continua a liderar, mas com menos 1%, e portanto tudo isto importa percebermos se já são reflexos daquilo que foi a péssima piada no comício sobre Puerto Rico, ou se, por outro lado, as coisas estão a acontecer com reflexos de votos antecipados, ou de pessoal estar a ser mobilizado para a campanha. Eu posso dizer que estive hoje naquele centro de votos, junto à biblioteca do Martin Luther King Jr., e bastou-me sorrir a um rapaz das eleições para ele dizer: força, entra, vem votar, deposita o teu voto, e portanto não deixa de ser, assim, no mínimo interessante. Enfim, vale o que vale, mas é interessante de ver como existe esta vontade das pessoas votarem, de como existe também uma boa disposição dentro das mesas de voto. Lá está, eu perguntei como é que funcionava toda esta questão dos IDs e, portanto, do registro, e isso para mim foi importante a boa disposição e a predisposição que estiveram para esclarecer todas as dúvidas que eu tinha. Portanto, daí eu partilhar convosco, justamente no Instagram, aquele manual, porque ele disse: olha, vou-te dar aqui o manual que nós temos do colégio eleitoral, as regras, e portanto o que é que tu precisas para te registar para votar. E portanto estão lá as regras daquilo que é necessário para registar. Portanto, obviamente que eu não poderia
registar-me para votar, não é? Portanto, temos isto a mim, o que é que me leva a salientar desta viagem é que, sobretudo, há aqui uma coisa importante para mim, que é, eu estando cá, consigo perceber a realidade, ou seja, não é só engolir aquilo que os mídias tradicionais nos dão, nos colocam, o point of view, portanto, isso tudo é importante de entender, e, portanto, estar-vos a dar aqui, em primeira mão, com a maior das honestidades, porque, se também se eu não for honesto, vocês são os primeiros a cascar-me, são os primeiros a colocar a apontar o dedo, não é? Portanto, isso, para mim, vale mais que tudo. Portanto, obrigado a todos aqueles que estão desse lado. É sempre um gosto ter-vos e, portanto, amanhã espero estar aqui. Em relação àquilo que vai ser depois então a festa para o dia 5 de novembro. Enfim, vou procurar estar-vos a dizer as coisas no Instagram, portanto vejam o Instagram, estejam atentos nas stories, para podermos então perceber como é que vamos fazer aqui, mas que vou entrar em direto convosco, isso é garantido. Agora, de que forma, com que frequência e tudo mais, isso já são outras questões, mas cá estaremos e, portanto, obviamente que gosto de estar na vossa companhia e, portanto, obviamente deixem o vosso like, subscrevam, partilhem com os amigos que precisam de saber o que é que está a passar-se nos Estados Unidos, como é que está a ser esta eleição, e, portanto, eu vou estar cá até 10 de novembro e, portanto, para também vermos aquilo que é o aftermath, ou seja, aquilo que depois vão ser também as recontagens de votos e também aquilo que é o processar de um lado e do outro no que toca aos colégios eleitorais e, portanto, ver se os votos estão todos eles bem contabilizados ou não. Portanto, eu despeço-me com aquele abraço e, como eu digo, vocês sabem mais de cor, até lá tenham boas conversas e já agora, votem. É o vosso direito e é o vosso dever. Um abraço.